Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal aqui no Caminho do Espiritismo. E bom, vamos continuar o nosso estudo, paramos na parte número 7, justamente sobre a reencarnação, qual a sua finalidade e o planejamento reencarnatório. Lembrando que essa nossa aula de reencarnação vai ter duas partes, porque é bem extensa. Então vamos lá. O que é a reencarnação? Tem um vídeo aqui no nosso canal onde eu falo isso, mas aqui não vamos aprofundar mais sobre essa questão. Então, qual o conceito da reencarnação? Né? Reencarnar significa justamente voltar à carne novamente, né? Ou se não, tornar a nascer novamente. A reencarnação equivale ao renascimento, né? Usa-se outro termo também, como panigênesia ou panigênese, que etimologicamente provém do grego palin, que é de novo, e gignomai, gerar, isto é, novo nascimento. Então, basicamente, o conceito da encarnação é exatamente esse, né? É o nascimento novamente daquele ser, né? Onde a essência dele continua, que é o espírito, no caso, que é o que ele é de verdade, e o corpo, que é só uma veste, perece. Ok? E também a gente vê isso em outras religiões, né? Não é só o espiritismo que estuda e que crê na reencarnação, mas também várias religiões também acreditam, como o hinduísmo, o budismo, e assim, cada um tem, alguns têm uma variação de crença, né? Uma forma diferente de acreditar. Mas em geral é o mesmo conceito, um ponto mais assim superficial, né? Vamos lá. E aí Kardec, né, questiona para os espíritos dessa questão da reencarnação. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se, né? Porque se a gente começa a imaginar, a pessoa viveu aqui e só existe uma vida. Beleza, ela não fez muita coisa ou não fez nada para se melhorar. Como que ela vai se depurar? Tipo, ela morre aí se acreditasse, né, em uma única vida. E ele questiona isso, né? Ela morre e aí já vai para o céu, ou vai eternamente para o inferno, ou vai para o purgatório, entende? Essa não é uma explicação boa para se dar. E aí surge a pena eterna e ela fica eternamente lá. E os espíritos, não, ao contrário, né? Os espíritos vão lá e dizem, suportando a prova de uma nova existência, certo? Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito, certo? E aí o Kardec questiona, né? Como a alma realiza essa nova existência, né? Se existe alguma transformação, e aí os espíritos dizem, né? Depurando-se. A alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. E aí B, né? A alma passa, então, por muitas existências corpóreas? Boa pergunta essa que o Kardec faz. Os espíritos dizem, sim, todos passamos por muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E a última pergunta que Kardec faz é, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Então, essas três perguntas aqui, a gente pode aprofundar mais, né? Basicamente, a primeira pergunta, né, se a alma não alcançou a perfeição na vida corpórea, como ela acaba de se melhorar, né, de se evoluir? E os espíritos dizem, né, através de uma nova existência. Então, a pessoa não vai para o céu ou para o inferno ou simplesmente encerra ali. É só uma vida e acabou, ela não vai mais progredir ou não vai mais poder ser perdoada pelo que fez. Não, ela vai poder se desenvolver, vai poder melhorar. E aí continua, né? Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? E aí ele continua, né? Depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. Então aqui coloca que para o espírito ele poder se depurar, ele poder evoluir, se melhorar, ele precisa reencarnar para passar pelas provações aqui na Terra, para que aí sim o espírito dele vai se depurando mais. É como se a encarnação fosse um filtro das nossas impurezas. A gente vai passar pelo filtro e vai ser, digamos assim, muito apertado, muito estreito, doloroso para passar lá, mas através disso vai tirar, remover as impurezas da gente.
Basicamente seria esse um exemplo, né, usando um filtro. E então a gente precisa, né, reencarnar para poder justamente nos depurar, evoluir como espírito mesmo. E aí continua, né? A alma passa, então, por muitas existências corporais, o Kardec pergunta, né? Porque poderia ser só a questão, o espírito poderia só se encarnar mais uma vez e acabou. Mas não, o Kardec questiona, né? Ah, então precisam-se de várias encarnações? Poderia ser tipo, só uma, duas já evoluir? Aí os espíritos, né, vão dar uma resposta, né? Sim, todos passamos por muitas existências. Então, não existe uma evolução que é tão rápida, né? O processo evolutivo ele é algo demorado. Tudo na natureza, na verdade, é um processo demorado. Nada acontece instantaneamente. Tudo é um processo. Desde a formação dos seres, da biogênese aqui no nosso mundo, a criação dos mundos, a criação do nosso sistema solar, da galáxia, todo o universo, assim, são bilhões de anos para ser estruturado tudo isso de forma harmônica. E da mesma forma também acontece com o espírito, né? Ele precisa passar por várias existências para poder ir se melhorando, se depurando, aprendendo, se desenvolvendo. Certo? E aí tem mais uma questão, a questão 167, que Kardec pergunta, né? Qual o fim objetivado com a reencarnação, né? Então, por que a reencarnação? E aí eles explicam, né? Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde há justiça, né? Outro ponto que a gente vai debater. Então, por exemplo, se Deus fosse justo, o que ele é, né? Que a gente sabe que ele é, mas Deus seria justo se ele basicamente deixasse os seus filhos sofrerem eternamente no inferno por terem cometido um erro aqui na Terra. Então, por um deslize, por algum pensamento errado, por alguma. Porque todos nós passamos por situações difíceis na vida. E cada um tem uma forma de lidar com isso. Então, por exemplo, uma pessoa acaba passando por uma situação difícil. E ela não tem uma estrutura mental boa para lidar com aquele tipo de situação. E aí ela comete um erro, tira a própria vida, ou tira a vida de outra pessoa, ou faz alguma coisa errada. E aí depois, por exemplo, no caso que ela tira a vida de alguém, aí ela está presa e ela se arrepende disso. Então, por ela ter feito isso, consequentemente, ela vai ter levado para o inferno, porque ela tirou a vida de alguém. Então, isso seria considerado como uma injustiça de Deus, porque ele deixaria a pessoa eternamente lá presa. E a reencarnação não mostra isso, muito pelo contrário. A reencarnação nos mostra que sempre há uma esperança, sempre há uma nova possibilidade para que a gente possa continuar. Se nós cometemos um erro nessa vida, nós ganhamos a chance de poder em outra vida vir melhores. Aí você fala, mas então um criminoso que cometeu um erro aqui, ele vai para lá, para outra vida e não vai ter que pagar pelo que fez? Não, claro que vai pagar. Existe a lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz, a gente colhe. Então não tem como fugir dessa lei, tá? Então, basicamente foi isso, é isso que vai acontecer. Ele vai passar por expiações, principalmente quando ele for para o plano espiritual. Porque por mais que ele tenha se arrependido, ele cometeu o erro. E ele vai acabar tendo necessidade de expiar por isso. Passar por perturbações, problemas, situações, para que aí sim, digamos assim, ele pague por aquela situação. Ou ele pode pagar numa vida seguinte. Quem sabe numa vida seguinte ele venha, por exemplo, com alguma doença, com alguma coisa. Então, ele esfaqueou a pessoa no ombro. Então, ele vem com uma deficiência no ombro que não consegue levantar ou mexer. Ou ele usou a faca, né, com a mão inúmeras vezes. Então, ele vem sem a mão. Sem as mãos, né, para não cometer novamente esse erro. E é justamente isso. A reencarnação ela é muito perfeita e para cada pessoa tem um porquê. E é necessária para justamente a melhoria do ser e expiar pelos erros cometidos, tanto nessa vida como em vidas anteriores. E aí continua, né? Questão 168, Kardec questiona: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna permanentemente? Muito boa essa pergunta, né? Porque será que
existe um limite para a gente se encarnar? Existe algum ponto, né? Que, tipo, para ou continua eternamente, nunca acaba? E os espíritos respondem, né? A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais a necessidade de provas da vida corporal. Muito boa essa forma como os espíritos responderam, porque aqueles nos mostram justamente que é, a gente vai tendo que passar por várias encarnações até nós alcançarmos, nos tirarmos todas as impurezas do nosso ser. E o que seriam impurezas? Todos os nossos vícios, nossas más inclinações, nossas tendências ruins e até nosso aprimoramento do conhecimento, né? Aprendemos mais, entendemos mais, sabemos mais sobre tudo. Porque a gente evolui tanto do lado moral como intelectual. Por mais que o moral tenha muita, digamos assim, seja talvez o mais difícil de se melhorar e seja um dos principais. Porque quando a gente passa para o plano espiritual, nós continuamos sendo nós mesmos, né? Então, você morre, aí você desencarna, né? Então você sai do corpo físico, que é o seu corpo de que você usa, morre, você, que é o espírito, sai do seu corpo e você vai continuar na erraticidade, né? Que a gente chama o plano espiritual. E lá, você não vai, por exemplo, aprender tudo, saber de tudo, se lembrar de todas as suas outras encarnações. Não. Você vai se lembrar de tudo, você vai ser a mesma pessoa que você era quando você estava aqui encarnado. Então, os mesmos conhecimentos, mesmas tendências, mesmos vícios. E vícios, eu não digo só vícios no sentido de bebida, de drogas, mas eu digo também vícios de sentimentos. Então, um sentimento ruim, uma pessoa que guarda ódio, raiva de todo mundo, tem inveja, tem ciúmes. E isso é algo assim permanente na pessoa. Ela não tira aquilo dela. E você vai levar isso com você. E é justamente essa libertação dessas impurezas que a gente vai tendo de encarnação em encarnação. Vamos passando por situações difíceis para que a gente possa aprender, por exemplo, a lidar com a humildade. Então, por exemplo, uma pessoa assim encarna rica e ela é extremamente arrogante, trata mal todo mundo, despreza a todos e se acha superior a todos. E aí ela vem numa vida seguinte, numa situação extremamente pobre, sem nada, para justamente aprender o contrário. Aprender a passar por aquela situação para ela desenvolver a humildade, a bondade. E ela lembra, ela vai levar ainda muitas coisas dela para outra vida, né? Fica meio que instintivo nela. Então, ela vai ser arrogante, assim. Às vezes ela tem uma tendência maior para arrogância. Mas nessa vida de pobreza, ela é passada para lá para que ela aprenda a desenvolver a bondade, deixar de lado o orgulho, aprender a simplicidade e o respeito ao próximo, né? Mas podem ter inúmeras causas, tá? De uma outra encarnação, ou porque ela vai vir de tal forma em uma outra encarnação. Mas aqui é só um exemplo para a gente entender, né? Então, quando a gente se lembrar de todas as impurezas do nosso ser, todo esse lado ruim do nosso ego, né? E alcançarmos uma pureza, de termos uma moral perfeita, de sermos bons, assim como Jesus, aí sim se cessam as encarnações. E aí a gente só continua. Aí você fala, tá, acabou as encarnações, mas e aí, Lucas? Como é que fica? Calma que a gente vai aprofundar aqui. Questão 169, os espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos, né? O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Boa, né? E aí os espíritos respondem, não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, como a gente pode entender aqui? Cada pessoa ela vai se encarnar uma quantidade específica de vezes. Por exemplo, uma pessoa pode, por exemplo, alcançar a perfeição mais rápido que a outra, porque vai demandar da própria pessoa. É igual, por exemplo, numa corrida. Aquele que corre mais rápido, ele chega mais rápido na linha de chegada. A mesma coisa acontece com a reencarnação. Aquele que quer buscar se desenvolver mais, quer se depurar, quer buscar melhorias, quer se tornar uma pessoa melhor, mais rápido, né? Transformar a sua moral. E obviamente isso vai ser muito difícil, né? Mas aquele que busca mais, depressa
ele também consegue se poupar de mais provas, né? Porque cada vez mais rápido que você chega, menos provações você vai ter que passar. Só que é claro, vai ser muito mais difícil você passar de encarnação em encarnação, porque para se depurar é difícil. Você vai ter que se libertar do seu ego, se libertar de muitas coisas, e vai indo aos poucos, de encarnação em encarnação, você vai se libertando disso. E aí varia, né, o progresso de pessoa a pessoa, né? Aí você me fala, e aquelas pessoas que desencarnam e são ruins, tipo um criminoso que continua sendo ruim. Aí ele vai passar no plano espiritual, né? Vai passar por toda uma situação de perturbação, de rever todo o mal que ele fez, né? A gente colhe também pelo que a gente faz, como eu disse. E lá, por exemplo, ele vai receber a incumbência, né, de vir em outra vida, em uma outra situação, para que ele pague pelos pecados anteriores. E muitas vezes existe um tempo entre, por exemplo, o espírito estar no plano espiritual, entre ele se reencarnar e continuar no plano espiritual, tá? Então, por exemplo, às vezes leva-se tempo para o espírito poder quebrar essas amarras dele mesmo. Então, por exemplo, um assassino, às vezes ele fica revendo o assassinato dele várias e várias e várias e várias vezes, e aquela situação fica remoendo na consciência, né, o peso que aquilo causa, ele está fora do corpo mesmo, e aquilo continua passando, né, na mente dele como uma perturbação. E só depois, às vezes, de vários anos, 10, 5, 100 anos no plano espiritual, é que ele está apto a poder voltar para se encarnar novamente. Então, assim, varia muito do estado do espírito também, o tempo para ele poder voltar a se reencarnar. E é sempre isso, né? Porque você fala, mas os espíritos de toda encarnação vão se melhorar? Não. Ou você progride, ou você fica estagnado. Você nunca vai regredir. Então, por exemplo, um homem vai se reencarnar no corpo de um cachorro. Não, isso não acontece. A gente nunca regride. Não existe regressão no espiritismo. O espírito do homem vai continuar sempre se encarnando em outros homens ou seres mais evoluídos ainda, até continuar indo, sempre progredindo. Ou você fica estagnado, né? Então, no caso de alguém rebelde, fica lá parado, não quer se melhorar, quer continuar sem fazer nada, e fica parado naquela encarnação. Então, ele se encarna em outra encarnação, só que ele continua naquele mesmo nível evolutivo, ele não evolui. Ele para outra e continua, até ele poder mudar. A mesma coisa acontece, por exemplo, com uma criança que na escola ela está lá normal, estudando, e o que acontece? Muitas vezes a criança ela está passando por uma situação e lá na escola a criança ela acaba desenvolvendo assim muitas dificuldades, e aí ela não quer se melhorar, quer ser rebelde, né? Não está ligando para ninguém. E por conta disso, a criança acaba repetindo de ano. Então ela vê os colegas dela passando a próxima classe e ela continua lá. É a mesma coisa que acontece com a reencarnação. É quando você quer ser rebelde, quando você não quer se melhorar, quando você não busca estudar para evoluir, em todos os sentidos, moral e intelectual, os outros vão evoluindo, vão continuando, e você continua lá estagnado. E você pode ficar quanto tempo for ali preso, por exemplo, na sexta série. Enquanto todos vão para a sétima, você continua ali preso na sexta. Até você ficar constrangido com isso, né? Pensar, nossa, eu tô tanto tempo aqui, e todo mundo que eu conheço se melhorou, se evoluiu, pô, eu também tenho que ir aí. Começa a bater o arrependimento e a pessoa também busca se melhorar, começa a realmente se desenvolver. E o que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação? E muito boa essa pergunta, e os espíritos dizem, espírito bem-aventurado, ou espírito puro, né? Então, o espírito bem-aventurado seria aquele espírito que alcançou a evolução espiritual plena, né? Então, ele alcançou de vez o máximo da evolução possível. Então, quando o espírito alcança esse patamar, ele já não tem mais necessidade de se reencarnar novamente várias e várias vezes. E isso é muito bom, porque justamente através disso ele se torna um espírito puro, e aí começa uma nova jornada para ele.
ele não vai ter mais esse corpo físico, então ele não vai ter mais doenças, não vai ter mais problemas de saúde, essas questões do nosso corpo físico já não vai ter. Quando ele já está fora do corpo, ele já não tem. Ele pode, por exemplo, uma pessoa que morre doente, ela desencarna lá e leva aquela doença, mas psicologicamente. Uma pessoa que está sem o braço, por exemplo, ela desencarna, está lá no plano espiritual, ela continua sem o braço no plano espiritual, não porque ela não consegue mais tê-lo, ao contrário, mas é porque ela passou tanto tempo encarnada sem o braço que mentalmente ela projetou isso para ela. Então, quando ela passa para o plano espiritual, ela acaba se vendo sem o braço. Lembra que o perispírito, na nossa aula anterior, eu falei? Ele é moldável, é como se fosse uma argila. A gente molda ele, a gente pode mudar a nossa forma como a gente quiser. É exatamente o que acontece. Como ela tem aquela imagem dela sem o braço, ela projeta isso quando está fora do corpo. Então, ela também fica sem o braço. E aí, o que é necessário? Vem espíritos auxiliar ela e vem instruir ela. Fala, ó, você vem, digamos assim, explicar para ela a situação dela, para que ela desconstrua essa ideia da mente dela e volte a ter o braço novamente, no plano espiritual. Né? E é basicamente isso que acontece também. Quando o espírito ele alcança essa pureza, ele já não precisa mais ficar voltando. Acabou, digamos assim, ele quebra a roda do samsara, né, das reencarnações sucessivas, acabou. E aí ele só fica evoluindo no plano espiritual, ele não precisa mais voltar para o plano físico. Ele só se encarna quando é por missões. Não é mais por alguma expiação, por alguma prova que ele precisa passar. Por exemplo, todos nós somos irmãos. Todos somos espíritos criados por Deus, todos nós somos irmãos. Um espírito que alcança um grau muito evoluído, um espírito puro, que não precisa mais se encarnar, o que ele faz? Ele vem se reencarnar aqui não porque ele precisa, mas por missão, para ajudar aquela, por exemplo, a humanidade. Né? Por exemplo, Jesus. Jesus é um Cristo, é um espírito puro. Ele não precisa mais se encarnar. Ele não tem mais, digamos assim, entre aspas, pecado para tirar, para se depurar. Mas é como um irmão mais velho que vê os irmãos mais novos ali passando por uma situação difícil e ele desce para ir lá ajudar eles. E a mesma coisa acontece com o espírito puro. Ele se reencarna com o intuito de ajudar, instruir e auxiliar as pessoas, os outros espíritos que ainda são mais inferiores. Vamos lá. Até Jesus disse, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Allan Kardec utiliza o termo relação à pluralidade das existências, né? Reencarnar significa renascer, nascer de novo também. A encarnação é a volta do espírito à vida material, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo, tá? Então, por exemplo, um espírito de uma pessoa pode se encarnar em, por exemplo, um corpo totalmente diferente numa encarnação seguinte. Então, nessa encarnação, vamos supor, você vem como homem e na encarnação seguinte você pode vir como mulher ou como qualquer cor de pele, pode ser negro, branco ou de outras nacionalidades. Você pode vir um chinês ou um japonês, um brasileiro, um europeu, um norte-americano, um africano, um russo. Você pode vir de diversas formas as outras encarnações. Então, e a encarnação não só ela iguala todos os seres, para mostrar que todos são iguais, que não existe uma distinção entre os povos, mas que na verdade todos nós podemos ser outra pessoa em outra encarnação, entendeu? Então, a gente não tem que desprezar o outro ou ter alguma visão de superioridade, não, muito pelo contrário. Somos todos iguais, somos todos irmãos que coexistimos juntos. E que no futuro nós podemos ser aquele que nós temos alguma visão errada ou que criticamos. Então, por isso que a gente diz, né? Até a questão do rico, do pobre. Uma pessoa rica pode se encarnar outra vida com uma pessoa pobre. Da mesma forma, acontece também com uma pessoa pobre. Uma outra vida pode vir como rica. Geralmente com uma forma de expiação, com provas, para tentar evoluir. Vamos lá. Com a finalidade da encarnação, né? A encarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação aos infratores das leis na trajetória humana, facultando-lhes as oportunidades de ressarcirem numa os erros cometidos nas existências anteriores,
A lei dos renascimentos explica o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se de uma existência só. Por mais longa que seja, devemos ver na pluralidade das existências da alma a condição necessária da sua educação e dos seus progressos. Então aqui é muito interessante, né? Porque justamente a reencarnação é a melhor explicação para a gente colocar aqui da justiça divina. E eu não estou aqui diminuindo outras religiões ou outras visões, digamos assim, metafísicas que as pessoas têm de outras religiões. Eu respeito a todas, eu acho que todas que fazem o ser se tornar melhor é o que vale. Mas a gente vê que a reencarnação, ela não só vai ter evidências científicas, como a gente vai ver na nossa próxima aula, mas também como ela demonstra com plenidade a justiça divina. Ela mostra, por exemplo, que Deus é justo, totalmente justo, porque ele sempre vai dar uma oportunidade, continuar dando oportunidade para os seus filhos, para continuar se melhorando. Sempre ele iguala a todos. Todos podem ser igualados. Cada um, por exemplo, mas eu vejo um espírito que alcançou a perfeição. Mas um dia você vai alcançar lá. Até que os espíritos falam, desde o átomo até o arcanjo. São várias e várias encarnações, mas um dia a gente alcança. E, né, a reencarnação, ela complementa perfeitamente a questão do princípio da imortalidade da alma, né? Porque nós, como os espíritos, nós somos imortais. Então, em algum momento Deus criou a gente, mas a partir daquele ponto para frente não acaba nunca mais. Então a gente é imortal, nunca vai acabar. Então a nossa vida é eterna, nunca acaba no plano espiritual, nunca acaba. Você fala, e quando alcança a pureza espiritual? Quando vira um espírito puro e não precisa mais se encarnar. É aí que você alcança um novo grau, patamar de missões. Então, por exemplo, no espiritismo, a gente também vê, a gente sabe de Jesus, o Messias aqui tudo, mas a gente tem uma visão de que Cristo, ele é nosso modelo, nosso guia da humanidade, e Cristo não é um ser único, é um título para um tipo de espírito que alcançou um grau de pureza. Então, todo aquele espírito que alcançou esse grau de pureza extremo, que não precisa mais se encarnar, se torna um Cristo. A gente pode colocar assim. E tanto até que no livro A Caminho da Luz, fala um pouco sobre isso, né? Dos cristos planetários. Então, por exemplo, o Espiritismo acredita que exista vida em outros mundos. Pluralidade dos mundos habitados, né? Então, Deus também seria injusto se nos outros mundos que existem vida, só o Cristo caísse aqui. Deus se fizesse carne e viesse só aqui para o nosso mundo. Isso seria uma completa injustiça. Ele não seria justo, nenhum dos quesitos dele seria iguais. Seriam, digamos assim, aceitáveis, né? Ele não seria bom porque ele estaria desprezando todo mundo, ele não seria... Todas as qualidades de Deus seriam tiradas. E é o que é totalmente contrário, né? Deus, ao contrário, ele tem todos os atributos bons à perfeição. Então, a justiça, a bondade, a compaixão, a onisciência, a onipotência, a onipresença, tudo à perfeição, ao grau máximo. E a justiça também se enquadra nisso, né? Então, Deus não poderia ser justo de fazer com que só nesse mundo tenha um Cristo e nos outros não tenha. Então, nos outros mundos também tem os Cristos, um ser que, na verdade, que eu coloquei aqui, é um espírito que alcançou um patamar muito elevado, que volta para aquele planeta para ajudar os seres. E aqui continua, né? Qual a sua finalidade? Então, expressa Kardec. As condições para apagar os resultados de nossas faltas resumem em 3: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, quando a gente comete algum erro, geralmente a reencarnação ela vem com 3 finalidades, né? Primeiro, às vezes o espírito, por mais que tenha passado por muitas vidas, ele não se arrepende. Passa por uma situação difícil, venha com cego, sem braços, paralítico, ele
não consegue se arrepender. Mas assim, aí ele passa por uma situação mais difícil ainda para que ele desenvolva esse arrependimento. Às vezes ele precisa passar por isso para que se depure. E aí depois tem a expiação, que vai ser uma vida, né? Para que ele possa se melhorar. E a reparação, que é onde ele consegue passar por aquela situação. Então, o arrependimento surge quando ele passa para o plano espiritual. Vou dizer certo aqui. Quando ele passa para o plano espiritual, ele se arrepende, passa quanto tempo for lá no plano espiritual, ele se arrepende do mal que ele fez. E aí ele se reencarna novamente, onde ele vai passar pela expiação, onde ele precisa passar por uma situação específica. Então, por exemplo, como você tem aqui, ele pode vir doente, com uma doença terminal, com algum problema, né? Ou alguma situação difícil que aconteça na vida dele, para que ele passe por essa expiação pela vida e depois vem a reparação, que é justamente depois ele passar por toda essa vida, né? Difícil, ele passa o plano espiritual e lá ele reparou, digamos assim, ele se depurou mais daquela vida anterior que ele teve. É igual que coloquei a questão do filtro, né? É como o óleo que passa pelo filtro de óleo vai passar por aquela região apertada, densa, para que ele possa sair puro do outro lado. É a mesma coisa que acontece com o espírito. Ele passa pelo esse filtro que é o nosso corpo de carne, por essa vida, para que depois, quando ele sair, ele saia melhor, né? Mais depurado. Certo? E aí continua, né? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Um espírito perfeito, para ser perfeito, precisa possuir todas as virtudes. Então, para ele poder alcançar aquele grau de pureza, né, não precisar mais se encarnar, ele precisa ter amor perfeito, respeito, paciência, fé, perdão, e fora isso, saber aplicá-las, precisa também ter todas as ciências, todas as artes e utilizar para o bem. Então, ele tem que ter conhecimento sobre a ciência, sobre as artes, ter conhecimento de tudo, literalmente. E isso ainda é uma fração de algo muito maior. Porque quando ele alcançar esse grau de perfeição, aí começa mais uma jornada para os espíritos que estão naquele grau. Então, por exemplo, aí vem os cristos, que eles são responsáveis, por exemplo, por governar um planeta, por gerenciar todo um planeta. E aí vem os cristos, cada um governa um planeta. E todo um conjunto desses cristos, assim, uma assembleia deles, governa um sistema planetário, um sistema solar. E assim vão indo, vários sistemas solares. E aí um conglomerado ainda muito maior governa uma galáxia. Entende? Então, o grau de evolução vai chegando a patamares muito grandes. Porque para ter toda essa harmonia no universo é necessário ter uma força por trás disso. Fora as próprias leis da natureza, as leis da física, quem, digamos assim, gerencia também, manipula as coisas, são esses próprios cristos. Também fazem isso. Por isso que existe tanta harmonia também em todas as criações, não é o caos, né? Não surgiu tudo do nada. Uma forma uma coisa, uma outra forma da coisa, e as coisas aconteceram por acaso. Não. A gente vê que tudo no universo é harmônico, a formação das galáxias, tudo. Mas, bom, voltando aqui. Então, em uma única encarnação não é o suficiente para que alcancemos toda a sabedoria e todo o conhecimento possível. Então, é necessário várias vidas, né? E aí, né, após a morte, algumas vezes o espírito se encarna imediatamente, porém com mais frequência só faz depois de intervalos mais ou menos longos. Esses intervalos podem durar horas ou séculos. Deus permite que muitos espíritos fiquem um determinado período no plano espiritual para estudarem e se prepararem para a próxima encarnação, né? Nas colônias ou cidades espirituais existem setores de planejamento das encarnações. Então, por exemplo, às vezes o espírito, ele... Lembra que eu comentei? Quando você desencarna, passa o plano espiritual, o tempo que o espírito vai permanecer lá vai decorrer muito do estado em que ele está. Então, se ele está num estado muito perturbado, ele precisa primeiro tirar essa perturbação dele. Então, vem espíritos para ajudar ele. Tem que ter a própria mudança dele também, de querer mudar. Que é igual a gente, né? A gente pode contratar um psicólogo, mas a gente pode não mudar. Pode vir um psicólogo para nos ajudar, nos instruir, mas se a gente não quiser mudar, a gente não muda. É a mesma coisa que acontece no plano espiritual. Se a pessoa lá que desencarnou, tá como espírito, ela não quer mudar, ela vai continuar daquele jeito, perturbada.
E é justamente, né? E os psicólogos seriam justamente os espíritos, amigos que vêm te instruir, te levar, te explicar a situação. E aí você é levado para uma colônia, para uma cidade espiritual. A gente chama assim, mas eu também vou explicar isso mais para frente. Para um local, lá no plano espiritual, que a gente pode colocar como as colônias, e lá vão ter setores locais onde você vai aprender, vão te instruir, te explicar sobre toda aquela situação, o que aconteceu com você, o que é o mundo espiritual, como funcionam todas as coisas lá, e te preparar para que você possa voltar. Te instruir no lado moral também. E aqui continua, né, o planejamento encarnatório. Né? No momento da encarnação, é acompanhado de uma perturbação muito maior e muito mais longa que a desencarnação. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. A maioria dos espíritos são conduzidos ao templo maternal do útero, né? Como crianças adormecidas. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico a de um espírito encarnado durante o sono. Suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, volta-lhe pouco a pouco a retomar o estado de espírito. Então, basicamente, o que acontece, né? A encarnação, muitas pessoas falam, mas por que eu não me lembro o que aconteceu na minha vida anterior? A reencarnação, ela não só vem provar, por exemplo, muitas questões que acabam surgindo. Então, como é que nascem as crianças prodígio, né? Uma criança que pega, toca um piano e toca perfeitamente. Só pega uma vez o instrumento e sabe tocar ele perfeitamente. Como ela surge? Como ela conseguiu isso? Justamente ela aderiu isso, aprendeu de uma outra encarnação e aquilo está, digamos assim, inato nela, né? Tá natural nela. Então, quando ela pega um instrumento, ela tem facilidade ou para dar aula, ou para falar, ou para escrever, ou para fazer cálculos, ou para diversas outras coisas, né? Talvez ela já tenha essa aptidão numa vida anterior e ela traz esse conhecimento de forma intuitiva nessa nova vida. Um exemplo melhor, é como se fosse vamos por aqui, um bandido, ele sempre dirigia um carro. Ele sempre gostou de roubar carros vermelhos. É um exemplo, tá, gente? E toda vez que passava um carro vermelho na rua, ele falava, e aí ele ia lá e roubava aquele carro vermelho. Certa feita, ele sofre um acidente, e aí ele vai lá no hospital, e ele perde a memória. Normal, isso acaba acontecendo. E aí ele volta, né, à sociedade normal, ele se esquece de quem ele era, tudo. E aí passa um carro vermelho na frente dele. E assim, instintivamente ele faz. Ele não sabe o porquê, mas ele faz aquilo. Entende o que eu quero dizer? Ele sofreu o acidente, ele perdeu as memórias, mas na verdade ele não se lembra daquilo. Aquilo ainda está com ele, mas ele não consegue acessar. E fica de forma intuitiva nele. A mesma coisa acontece com as nossas encarnações. A gente tem aqui essas experiências, esses nossos conhecimentos intuitivos na gente. Ok? Vamos lá. Nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? Ponto legal se dizer, né? Não, nem todas, mas em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são nem a primeira e nem as últimas, embora sejam das mais materiais e mais distantes da perfeição. Então, como a gente pode ver, a gente não se encarna só nesse planeta, a gente se encarna em outros mundos também, em outros seres inteligentes de outros mundos. Assim também eles se encarnam aqui. E aí continua, né? A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo para o outro ou pode ter várias existências no mesmo globo. Interessante. Ela pode reviver diversas vezes no mesmo mundo, se não for suficientemente avançada para passar no mundo superior. Então ela não fica passando de mundo em mundo, de encarnação em encarnação. Não. Ela pode passar várias vezes naquele mesmo mundo para que ela possa se desenvolver mais para ir no mundo onde os seres já estão melhores, mais evoluídos, né? Nosso processo evolutivo. Por seremos puros ignorantes, digamos assim, durante nossas encarnações, acumulamos várias experiências que nos moldam gradativamente. Então, adquirimos personalidades, várias características, somos, portanto, agregados a tudo que nós vivemos nesse processo evolutivo. Então, aos poucos, né, a gente vai agregando coisas para a gente de encarnação em encarnação, e vai vindo isso para a gente de forma intuitiva. E é justamente isso, né? A encarnação, às vezes,
Aí se encarna, a gente tem missões aqui para passar, né? Então a gente passa por provas e expiações para que possamos nos desenvolver, nos melhorar com as situações da nossa vida, né? Então, a gente cometeu algo de ruim no passado, a gente vem nessa vida com pessoas difíceis, ou se a gente matou uma pessoa na vida anterior, a gente pode vir com essa pessoa, por exemplo, como nosso pai, como nosso filho, um filho difícil, um pai difícil, uma mãe difícil, para aquela pessoa poder se melhorar também, né? E assim sucessivamente, né? Ou também para desenvolver o amor. Porque, por exemplo, numa vida anterior eles poderiam ser inimigos mortais. Nessa vida seguinte eles vêm como pai, filho, ou mãe, ou marido e mulher, para que justamente desenvolvam o amor. Não mais o ódio, mas que nessa nova vida troca aquele sentimento por um novo. Por isso também não pode ter a lembrança das vidas passadas, né? Se você se lembrasse disso, nessa vida você nunca conseguiria coexistir com essa pessoa e continuaria mantendo o ódio. Então é como se fosse uma nova chance de começar, entre aspas, do zero. Aqui é a distinção do que o espírito é, né? Então o espírito, o perispírito que ele se reveste para poder usar o corpo físico. Isso a gente já falou numa aula anterior. E aqui é a famosa frase de Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei que está escrita lá na lápide de Kardec, no Père Lachaise, no cemitério em Paris. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu finalizo por aqui com vocês e semana que vem a gente continua com mais informações sobre a encarnação, certo? Muito obrigado a todos. Deus os abençoe e tenham uma ótima semana e um ótimo fim de ano. Grande abraço.